RCP Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa tarde, já são 13 horas. Seja bem-vindo ao Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. Assoreamento do Porto do Maio faz CV Interilhas recorrer a duas embarcações para tentar mitigar os problemas da atracação do navio Crioula na rampa do Cais do Maio. Presidente da Câmara de São Filipe acredita que há falta de vontade política da estabilização das ligações aéreas de e para Fogo e pede pronunciamento da Associação dos Municípios. A Auditoria-Geral do Mercado de Valores Imobiliários diz impotente na resolução do incumprimento da SOGEI para com os obrigacionistas do empreendimento Salinas Beach Resort no Maio. Adiada a audiência para a libertação de ativistas presos após manifestação contra o presidente da Guiné-Bissau. Líder da República Sérvia da Bósnia ameaça separar o território da Bósnia e juntar-se à Sérvia. Em torno do presidente russo Vladimir Putin, diz que o presidente está pronto para interromper a guerra, mantendo as atuais regiões ucranianas conquistadas. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde, seja bem-vindo ao jornal a esta hora da Rádio de Cabo Verde. A CV Interilhas informou na sua página no Facebook que, na sequência do mau tempo dos últimos dias, o Porto do Maio ficou assoreado, o que impede a operação em segurança do navio Crioula e a respectiva utilização da rampa do cais. Para tentar resolver o problema, a CV Interilhas anuncia que vai usar o navio Crioula para transportar passageiros e o navio Dona Tututa para transporte de carga de e para Maio. O navio Crioula, segundo a publicação da CV Interilhas, realizará duas viagens Santiago-Maio-Santiago programadas para esta sexta-feira. E para assegurar o abastecimento da Ilha do Maio, a CV Interilhas irá realizar com o navio Dona Tututa amanhã, sábado, uma viagem Santiago-Maio para transporte de carga e fará uma segunda viagem Maio-Santiago no dia 28 de maio, por forma a permitir escoar a carga retida na Ilha do Maio. A CV Interilhas esclarece que nestas duas viagens do navio Dona Tututa não serão transportados passageiros com origem e destino à Ilha do Maio. A CV Interilhas escreve na sua publicação que as autoridades competentes se encontram a diligenciar um plano de contingência que permita garantir, tão breve quanto possível, o restabelecimento da operação normal na Ilha do Maio, na rampa do Porto Inglês. O presidente da Câmara Municipal de São Filipe, Nunes Silva, está preocupado, pois entende que há falta de vontade política do governo em resolver o problema das ligações aéreas entre Fogo e Santiago, que desde o ano passado, na sua perspectiva, são instáveis. Nunes Silva exige também que a Associação Nacional dos Municípios se pronuncie, defendendo as ilhas que não têm aeroportos internacionais, pois esta situação empobrece e trava o desenvolvimento das regiões, conforme o Hélcio Andrade. A Ilha do Fogo está há 5 dias sem ligação aérea com Santiago. Nunes Silva, presidente da Câmara Municipal de São Filipe, através de uma conferência de imprensa sobre o assunto, mostrou-se extremamente preocupado com esta situação inédita. Diante disso, considera que há falta de vontade política em resolver a questão. Porque é impossível para que um governo de república que tem condições de resolver um problema depois de tanto tempo. Para o momento tem certeza, mas se dá naquele problema ali, mas não de resolver. Agora, um governo de república com todas as condições que tem, toma medidas corajosas, compra 2 ou 3 aviões novos e pelo montão companhia aérea que te servir interesse de que as ilhas ali, que deve ser complicado. Só te entender com falta de atitude compromissária, com falta de vontade política de esse governo na resolver problema de ilhas. O autarca de São Filipe considera que a situação da falta de transporte tem sido um travão no desenvolvimento da ilha, marginalizando e empobrecendo as regiões. A imagem de São Filipe como destino turístico ou de visita fica completamente manchada. Mas nunca pode ter câmaras municipais que trabalham, que preocupa com desenvolver esses territórios, para depois botar um inimigo daquele tipo ali de desenvolvimento de ilhas. Porque com o governo de que ali, o que tem de inimigo a desenvolvimento de ilhas de Cabo Verde, porque é impossível desenvolver ilhas ou desenvolver um país arquipelágico com o problema de transportes que não tem. Nunes Silva diz ainda que a Associação Nacional dos Municípios deve se pronunciar defendendo os interesses das ilhas onde não há aeroportos internacionais como Fogo, Maio e São Nicolau. Tem que unir para dialogar com o governo, para sentar com o governo e para entender qual é que é a solução que está bem e para junto não resolver esse problema. Agora, a situação cima está que pode continuar. O grande calcanhar daqueles que temos nesse momento é, de facto, a ligação interilha. O povo mesmo sai na rua.
Mesmo isso aí na rua, e não basta para a situação ali, porque não há povo, não há governo local que aguenta uma desgovernação no setor dos transportes como essa que temos vivenciado. O senhor Ministro do Transportes estava para vir à Ilha do Fogo. Não veio, porque não há transportes para transportar o senhor Ministro do Transportes. Revoltado, o autarca é claro em dizer que as ligações interilhas são prioridade em relação às ligações internacionais, pois ali há outras companhias no mercado além da TACV. Silva exige medidas do governo que faça os investimentos necessários, use os fundos e coloque o setor interilhas a funcionar, pois os foguenses não querem os discursos de vamos resolver, mas sim que se resolva. E a auditora-geral do Mercado de Valores Imobiliários, Ana Semedo, reconhece que a emissão de obrigações para o empreendimento Salinas Beach Resort da Ilha do Maio, da SOGEI, Sociedade de Gestão de Investimentos, enfrenta uma situação de incumprimento desde 2017 devido a problemas financeiros. Ana Semedo, que falava à margem de um workshop sobre produtos financeiros complexos, garantiu, entretanto, que quando a operação foi lançada por volta de 2013, o projeto foi dado como viável depois da avaliação padrão nestes casos. Não deixamos de fazer o nosso papel, desde a primeira hora em verificar se o projeto é viável, se o que está a ser colocado como informação para o investidor seja informação clara, digna, informação completa, e não deixamos de fazer o nosso papel de supervisão contínua. Eu não posso dizer o que é que não correu bem. Houve um seguimento. No âmbito dos seguimentos que se fazem, há sempre uma comunicação com o emitente, e há alertas, há intervenções efetivas. Entretanto, nós não temos poder por aí além de obrigar ou de fazer o projeto acontecer e a auditoria na altura fez o seu papel, a bolsa, os intermediários financeiros. Na altura a avaliação que foi feita era que o projeto era viável. Esse projeto acabou por não ter a viabilidade que se esperava na altura e temos ainda uma situação de incumprimento. Não é total. Houve uma renegociação em 2017, ainda houve cumprimento, mas depois o promotor do projeto, o emitente, diz que não ter condições financeiras para fazer cumprir o contrato. Ana Semedo diz que a autoridade da Auditoria Geral dos Mercados de Valores Imobiliários é apenas administrativa e, por isso, não pode confirmar se terá havido alguma ação judicial para ressarcimento do investimento das obrigações do Salinas Beach Resort da SOGEI por parte dos obrigacionistas, mas admite que este tipo de violação de contrato geralmente é decidido em tribunal. Assim, a Auditora-Geral deixa entender que a instituição que dirige é impotente para resolver o assunto. A Auditoria Geral do Mercado de Valores Imobiliários promoveu hoje um workshop sobre títulos sustentáveis e produtos financeiros voltados para a transição energética e o combate às mudanças climáticas e desigualdades sociais. O objetivo é colmatar algumas deficiências ainda existentes no cumprimento de alguns requisitos, contribuindo assim para uma maior transparência sobre os empreendimentos associados à emissão destes produtos financeiros, adotados há 2 anos atrás pelo mercado de valores imobiliários do país. O Canda Borifortes acompanhou e tem os detalhes. A AGMVM publicou em 2021 e 2022 os regulamentos para a emissão de títulos sustentáveis, nomeadamente títulos verdes, títulos sociais e títulos azuis e produtos financeiros complexos que, além dos rendimentos financeiros, têm a especificidade de proporcionar ganhos sociais e ambientais. Por isso, o objetivo do workshop destinado à Bolsa de Valores, intermediários financeiros, investidores institucionais e emitentes, realça a Auditora-Geral do Mercado de Valores Mobiliários, Ana Semedo, é sobretudo o de contribuir para que os emitentes tenham maior clareza no fornecimento de informações aos demais players do mercado, permitindo uma maior adesão a esses produtos. Tem essa finalidade de possibilitar o financiamento na transição energética, na luta contra a desigualdade social, em impulsionar a boa governança. Títulos que ainda no nosso país não acontece, mas que o próprio Estado já utiliza. Temos que garantir que quem esteja a emitir esses títulos está a investir em projetos efetivamente verdes
azuis e sociais, porque o mercado de capitais vive da confiança dos investidores. Os produtos financeiros complexos são derivados, são produtos de maior risco, que exigem também que os investidores tenham informação adequada. Como é algo novo, é natural que haja ainda melhoria a ser feito nesses documentos, que é, por exemplo, os títulos sustentáveis têm um documento que se chama de Bond Framework, onde é descrito o projeto no seu maior detalhe. Temos depois de fazer os relatórios de pós-investimento, de dizer aonde é que o dinheiro foi aplicado. Ainda, por exemplo, esses relatórios são muito generalistas, não são muito específicos aonde é que o dinheiro foi alocado. E essas informações, por exemplo, são essenciais para o investidor, para ele ficar descansado que efetivamente o seu dinheiro está a ser investido naqueles projetos. O workshop sobre títulos sustentáveis e produtos financeiros complexos foi presidido pelo governador do BCV na sua abertura e tem como oradores consultores internacionais da Cérvulo e Associados e da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários de Portugal. E a Câmara Municipal do Sal já recebeu o primeiro de 3 caminhões de lixo totalmente novos para reforçar o sistema de saneamento da ilha. A entrega do primeiro caminhão de lixo de 15 toneladas foi testemunhada pelo Presidente da Câmara Municipal local e pelo Ministro da Agricultura e Ambiente no evento, testemunhado também pelo Valdemar Almeida. Os caminhões foram encomendados e o primeiro já chegou no momento em que a ilha passa por dificuldades de recolha e tratamento dos resíduos sólidos, porque a atual frota encontra-se obsoleta. Este investimento da Câmara Municipal do Sal em 3 viaturas novas de recolha do lixo conta com o financiamento do Fundo do Ambiente. Júlio Lopes, edil do Sal, destacou no ato a importância deste investimento que virá reforçar o sistema de saneamento na ilha. Vai ser muito importante, como estão a ver, estes últimos meses tivemos algumas dificuldades, tendo em conta a frota obsoleta, mas agora, não, com este caminhão e com o outro, vamos resolver e até reforçar a nossa capacidade de recolha do lixo. Também, com o apoio do Governo, adquirimos aquela giratória, isto mais para a parte do tratamento do lixo ainda na lixeira. Ou seja, nesses últimos meses, a Câmara do Sal tem reforçado a sua capacidade para lidar com a recolha e o tratamento do lixo, que é importante não só para a nossa população, mas também para uma ilha turística. A aquisição destes caminhões é fruto de uma parceria entre o Governo e a Câmara Municipal, que equivale a um investimento de mais de 60 mil contos. O Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, presente no ato, destacou a mais-valia deste investimento, que visa reforçar as capacidades de gestão dos resíduos sólidos urbanos e, ao mesmo tempo, reforçar a salubridade ambiental da ilha. Quero dizer que está-se a empregar muito bem os recursos para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos da Ilha do Sal, em matéria de gestão de resíduos sólidos urbanos. Portanto, a temática da recolha do lixo é fundamental, mas nós sabemos que também no quadro desta cooperação está-se a reforçar a capacidade da limpeza pública para que, efetivamente, possamos não só recolher o lixo, mas assegurar que todo o ambiente fique limpo. Depois de 3 concursos públicos, a Câmara Municipal adquiriu este primeiro caminhão de 15 toneladas, o segundo chegará no próximo mês de junho e o terceiro com a maior brevidade possível. Prevê-se igualmente a chegada de mais um caminhão de lixo, desta feita uma oferta de um município português amigo do Sal. E voltamos à questão dos transportes. Acabamos de receber um despacho do companheiro José Carlos Varela, que nos diz que a Ilha do Maio está nestes dias isolada por causa dos sucessivos cancelamentos de viagens, tanto marítimas como também aéreas. E da manhã de hoje, vai dizer o José Carlos Varela, o navio Criolla conseguiu atracar no Porto Inglês, mas apenas 5 passageiros conseguiram desembarcar. Ele vai contar-nos a história toda. Nestes dias, viajar para a Ilha do Maio está a ser impossível. Desde a passada segunda-feira que o Porto do Maio, mais concretamente na zona metálica da rampa, vem sendo invadida por areia, provocando assoreamento, numa média de altura de 2 metros, impedindo a atracação do navio Criolla, que também cancelou a viagem de quarta-feira.
E na manhã de hoje até que houve uma tentativa, mas apenas 5 passageiros conseguiram sair. O resto regressou para a cidade da Praia, deixando centenas em terra aqui na Ilha do Maio. Os operadores económicos também falam em congelados que não conseguiram desembarcar e estes prevêem prejuízos, tudo por causa das condições meteo-oceanográficas. A nossa reportagem sabe ainda que a Enapor já emitiu um comunicado interditando operações no Porto Inglês por causa de mau tempo. E para completar, o voo que estava previsto para hoje à tarde acaba de ser cancelado e por hora sem previsão. Com isso, até este momento está a ser impossível fazer a ligação Praia-Maio-Praia. Jornal da Tarde, Rádio Cabo Verde, 13 horas mais 16 minutos. O vice-primeiro-ministro destacou hoje o facto de a cooperação entre Cabo Verde e a União Europeia assentar sobretudo no fator urbano. Falando a propósito da feira Equipa Europa e Global Gateway, aberta hoje aqui na Praia, no âmbito de Maio, Mês da Europa, Olavo Correia destacou ainda o território como constituindo outra componente importante desta cooperação. Esta feira aqui tem uma importância, para mim, acrescida, porque estamos a ver que, para além dos envelopes que nós contratualizamos com a União Europeia, vimos que é uma cooperação muito focada nas pessoas, nos pescadores, nos agricultores, nas ONGs, nas associações, mas também na sustentabilidade do nosso território. Porque nós podemos comprar e vender muita coisa, mas temos 2 coisas que temos de proteger a todo o tempo, em relação às quais estamos em parceria, mas também estamos engajados com a União Europeia. Esta feira global assinala também o 15º aniversário da parceria especial entre Cabo Verde e a União Europeia. Uma efeméride que deve ser celebrada porque, sublinha o vice-primeiro-ministro, ela tem-se traduzido em resultados palpáveis. A União Europeia é um parceiro especial de Cabo Verde e temos a obrigação de celebrar todos os dias e todos os anos essa parceria, porque é uma parceria com resultados concretos, com resultados palpáveis, seja no passado, mas sobretudo porque temos uma visão abrangente, vasta, impactante da cooperação com a União Europeia para transformarmos Cabo Verde e para fazermos de Cabo Verde um país de oportunidades para todos e em todas as ilhas. O chefe da cooperação da União Europeia, Cristóbal Delgado Matas, por seu lado, vê Cabo Verde como um bom exemplo de como a Global Gateway pode ser rentabilizada em benefício das pessoas. Esta iniciativa, lembra Cristóbal Delgado Matas, tem, por exemplo, permitido a Cabo Verde e a União Europeia trabalharem juntos na transição energética. Já conhecem o projeto do Santiago Pump Storage. Vamos a continuar trabalhando com outras empresas como Cabo Eólica para aumentar a penetração das energias renováveis e também na área da economia sul e dos portos estamos avançando na mobilização de grandes financiamentos para poder concretizar a modernização dos portos de Cabo Verde e que Cabo Verde possa aproveitar, por um lado, da nova transição energética que vai permitir que Cabo Verde seja um país rico em energia e, por outro lado, também a posição geográfica de Cabo Verde com portos competitivos que vão atrair mais investimento e mais comércio com a Europa e com o mundo todo. Paralelamente à feira Equipa Europa e Global Gateway, decorrem ainda conferências e conversas abertas sobre a parceria espacial, transição energética, turismo sustentável e economia azul. Atividades inseridas no Maio, Mês da Europa e nos 15 anos da parceria espacial Cabo Verde-União Europeia. E o docente universitário especialista em ciências políticas, Vladimir Furtado, defende que Cabo Verde tem perdido grandes oportunidades de uma melhor integração na CEDEAO devido à dívida que o país tem para com a organização. Vladimir Furtado falava aos jornalistas à margem da sessão especial de partilha de conhecimentos com os alunos da escola do Liceu Manuel Lopes, na Calabaceira, aqui na Praia, conforme a Carmelita do Rosário. O escritório do representante residente da CEDEAO no nosso país quer, deste modo, assinalar os 49 anos da organização com sessões de conversas com alunos de diferentes liceus do país. O docente, Vladimir Furtado, que vai debruçar sobre o tema integração política e institucional, defende que Cabo Verde tem perdido grandes oportunidades dentro da organização devido à dívida que o país tem para com a CEDEAO. O Cabo Verde tem uma elevada dívida para com a comunidade, a CEDEAO, o que não é salutar de todo, porque se Cabo Verde quer estar efetivamente integrada na CEDEAO, tem que estar de corpo e alma. Estando com uma dívida, uma taxa de dívida elevadíssima, isto coloca algumas questões quanto à sua vontade política
de estar completamente integrada, de participar de todas as atividades da comunidade, de ter o direito à vez e à voz que se espera de um Estado-membro da CDAO. O professor Vladimir Furtado, na qualidade de orador nesta sessão especial, defende ainda que o comissário representante de Cabo Verde na CDAO não resolve para já o problema de Cabo Verde, porém poderá ser uma alternativa possível. Por si só pode não resolver, mas é um bom sinal, é uma boa medida que Cabo Verde conseguiu ter um comissário, nesse caso para os recursos humanos na CDAO, representa algo de muito positivo, um avanço, porque representa também a intenção de Cabo Verde em contribuir, em colaborar com a organização no sentido de melhorar a sua plena integração económica, política, social na comunidade. Escritórios do representante do presidente da Comissão da CDAO em Cabo Verde assinala os 49 anos de existência da CDAO sob o tema Reforçar a União Regional, Paz e Segurança, com sessões de conversas com os alunos de diferentes liceus do país. 13 horas mais 21 minutos, Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. Vamos agora ao Parlamento, ao encontro da equipa que lá está, a acompanhar os trabalhos da Casa Parlamentar. Parlamento que acaba de aprovar a proposta de lei do Código do Imposto sobre a Transmissão de Imóveis, diploma que, segundo a Ministra da Coesão Territorial, visa em concluir a reforma do atual Imposto Único sobre o Património, o IUP. Por o grupo parlamentar do PICV, esta medida vai prejudicar os cidadãos. António dos Reis conta-nos quais foram os argumentos esgrimidos de parte a parte. Boa tarde. Renovar os votos de boa tarde, António Lima, e aos estimados ouvintes da RCV, dizer que a proposta acaba de ser, portanto, votado e passou a proposta de lei que aprova o Código de Imposto sobre a Transmissão de Imóveis, uma votação na generalidade, com votos favoráveis do Movimento para a Democracia e votos contra de um deputado da UCID, porque apenas um deputado está aqui neste momento, e com abstenção do grupo parlamentar do PAICV. Na apresentação da proposta da Ministra do Estado e da Coesão Territorial, explicou que a proposta de revisão não vai onerar os cidadãos nem os municípios. Tivemos o cuidado de fixar com clareza o valor tributável para deixar claro no cidadão o sentido de justiça tributária e que ele só paga aquilo que realmente será devido. O Código estabelece ainda regras especiais de determinação do valor tributável em função da propriedade ser plena ou não, prevendo as situações de ónus e encargos sobre a propriedade. Há uma clarificação neste diploma quanto à incidência do imposto no que se refere às figuras parcelares do direito de propriedade, tais como o usufruto, o uso e habitação, o direito de superfície, direito real de habitação duradouro. Alarga-se o conceito de transmissão de bens para incluir a incidência do imposto nas situações de renda resolúvel, aquisição de partes sociais ou cotas de sociedade quando tais sociedades possuem imóveis. António, o grupo parlamentar do PAICV argumentou o voto à abstenção com as dúvidas que tem em relação a que este diploma, segundo o PAICV, parece que vai onerar os cidadãos, ou seja, que vai contribuir para o aumento do IUP e que, consequentemente, também vai ditar um aumento do arrendamento, entre outras coisas. Por isso que votou abstenção. A UCID também tem essas dúvidas, por isso não diz que não é a favor, ou seja, que é contra o CID, diz que é contra, portanto, qualquer aumento da carga fiscal, por isso também votou, portanto, contra este diploma. Mas tanto os deputados da UCID como o grupo parlamentar do PAICV mostraram-se disponíveis em sede de especialidade para mudar, portanto, o sentido de voto caso o governo consiga clarificar ou garantir que não haja nenhum aumento, portanto, do IUP para os cidadãos. Já a bancada do Movimento para a Democracia, nos seus argumentos, diz que essa nova proposta de lei vai trazer um conjunto de reformas que já eram necessárias para, portanto, sobretudo para o poder local, para os municípios, e também, na semelhança do que diz o governo, o MPD considera que essa proposta de lei não vai, portanto,
tornar o IUP mais caro, ou seja, não vai encarecer os municípios. António, ainda durante este período foi votada também a outra proposta de lei que aprova o Código do Imposto sobre a transmissão de imóveis, votação também que teve praticamente o mesmo sentido. Passou essa proposta de lei com votos favoráveis do Movimento para a Democracia e votos contra da UCID e abstenção por parte do grupo parlamentar do PAICV. Neste momento, os deputados estão a fazer então intervenção para declaração de voto. Obrigado, José António dos Reis, que encontra-se no Parlamento, acompanhado da Bira Cardoso, a acompanhar os trabalhos da Casa Parlamentar, ainda nesta manhã e nas vésperas do Dia da África, que se celebra amanhã. O grupo parlamentar do PAICV proferiu uma declaração política focando, entre outros, as mudanças climáticas e seus efeitos, o crescimento demográfico e a inclusão digital no continente africano como principais pontos, conforme o Orlando Lima. O líder parlamentar do PAICV chama a atenção para os impactos que as alterações climáticas têm tido em todo o mundo e com particular relevo para a África, um continente vulnerável aos eventos climáticos extremos, como realça João Batista Pereira. No domínio ambiental, as mudanças climáticas representam uma ameaça significativa para todo o planeta Terra. A África é particularmente vulnerável a eventos climáticos extremos, como secas e inundações, que afetam a agricultura e a segurança alimentar. Neste contexto, a adoção de práticas sustentáveis e a implementação de políticas de adaptação climática são essenciais para proteger os nossos recursos naturais e assegurar a sustentabilidade para as futuras gerações. Promover a alfabetização digital é outro assunto em destaque na declaração política do PAICV. A tecnologia também apresenta desafios, especialmente em termos de acesso e inclusão digital. A brecha digital ainda é uma realidade em muitas partes do continente, o que limita as oportunidades para milhões de africanos. Investir em infraestruturas tecnológicas e promover a alfabetização digital são passos cruciais para garantir que a África possa competir numa economia global cada vez mais digitalizada. A UCID, pela voz do deputado João Santos Luís, lembra que faltam ainda muitos investimentos no continente africano. Falta, efetivamente, muitos investimentos neste nosso continente para que os africanos possam obter uma melhor qualidade de vida por toda esta África, inclusive também em Cabo Verde. Cabo Verde não pode deixar de dizer que nós também, como já dissemos, estamos inseridos, portanto, no continente africano e, como tal, precisamos também no país de ideias, de visões de desenvolvimento diferente daquele que temos hoje, para que o país possa também conhecer novos patamares de desenvolvimento que possa contribuir para uma melhor qualidade de vida dos cabo-verdianos. Por sua vez, o deputado do MPD, Celso Ribeiro, fala dos desafios que se colocam à África, como sejam a consolidação da democracia e o desenvolvimento. Nós continuamos a ter o grande desafio, de facto, que é a busca no continente para o seu desenvolvimento, a consolidação da democracia e, consequentemente, a inserção dos jovens, que é o nosso grande potencial. Neste momento, no continente, nós temos um grande problema, que é a inclusão dos jovens no mercado de trabalho. Com isso, fará crescer a população empregada a um ritmo mais acelerado do que a própria população e, consequentemente, ganharemos o primeiro dividendo demográfico, que representa o rácio de suporte. É a nossa grande luta e acho que, com os potenciais que nós reconhecemos que o continente oferece, está ao nosso alcance alcançar o nosso primeiro dividendo demográfico. Vencer os complexos problemas socioeconómicos reinantes em África é um dos desafios a ultrapassar, como diz a ministra Janine Lelis. Nomeadamente a questão da redução da pobreza e da exclusão social e, igualmente, fazer um esforço conjunto para promover a segurança e a confiança. Acima de tudo, para diminuir as acentuadas divergências
divergências entre os grupos religiosos que, na verdade, acabam por gerar as instabilidades. Ou seja, celebrar sim, mas com perspectiva naquilo que é necessário fazer para uma melhor consolidação, para que realmente se possa aproveitar na liberdade, na democracia, tudo aquilo que é o potencial do desenvolvimento do continente. Janine Lelis considera que é preciso continuar a insistir na melhoria do desempenho do continente africano, visando a sua contribuição para o crescimento da economia global. E numa segunda declaração política apresentada também hoje, o MPD fez a chamada para o debate, a integração africana e o engajamento do país da matéria. Para a bancada que suporta o governo, nunca se fez tanto neste sentido. As contas do PAICV apontam em direção contrária. Não obstante as diferenças de leituras, todas as forças em presença consideram a África um continente em franco desenvolvimento e terra de oportunidades, como nos dá conta o José Pedro Santos. Na senda das celebrações do Dia de África, o Movimento para a Democracia reafirmou esta manhã o seu compromisso em promover o desenvolvimento do continente africano, da paz na região e nela a plena integração do país, um propósito vincado na declaração política da bancada da maioria apresentada pelo deputado Euclides Silva. Não é necessário fazer-se lembrar que o futuro de Cabo Verde está intrinsecamente ligado ao nosso continente africano. No entanto, durante largos anos, estivemos de costas voltadas para o continente, distantes e desconectados. Após o golpe de Estado de 1980, que pôs fim ao utópico projeto de unidade Guiné-Cabo Verde, muito pouco foi feito para fortalecer a nossa integração no continente, berço da humanidade. Isso evidencia que, ao longo de 15 anos de governação do PSV, houve uma negligência clara em relação à África, sem que se promovesse o fortalecimento da nossa integração continental. Suas proclamações de africanismo carecem de respaldo em ações tangíveis. Euclides Silva mostra que hoje o país segue o rumo de uma relação auspiciosa com a África, da criação de oportunidades económicas e políticas a favor das populações, seja pela via de estabelecimento de canais diplomáticos, mas também pela indigitação dos seus quadros para cargos e funções relevantes em instituições africanas. Sob a liderança do nosso primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, sem preconceitos e sem amarras ideológicas, decidimos, e bem, reforçar os nossos laços com a África. Foram tomadas medidas decisivas, medidas corajosas e estratégicas que estão a redefinir a nossa posição no continente. Abrimos uma embaixada junto da CEDEAO na Nigéria e nomeamos um embaixador residente. Abrimos uma embaixada junto da União Africana em Addis Abeba e o embaixador já foi empossado. Igualmente, pela primeira vez na nossa história, estabelecemos uma embaixada na Guiné-Bissau. Nomeamos um embaixador em São Tomé e Príncipe. Abrimos uma embaixada no Reino de Marrocos. Estas ações refletem um compromisso renovado e uma visão clara de integração e cooperação para com a África. Para o PAICV, o atual governo propala uma integração que as suas ações não acompanham, conforme as considerações tecidas pelo Demis Almeida. A verdade é que este governo tem tido um desempenho, no nosso entendimento, fraco, relativamente à integração quer regional, quer africana. Esse governo falhou a eleição do presidente da Comissão da CEDEAO. Este governo falhou a nomeação do diretor-geral da Organização Oeste Africana para a Saúde. Este governo tem tido uma política de diplomacia de cadeira vazia em instituições africanas fundamentais para a integração regional africana e, por conseguinte, não se pode considerar que a mera abertura de representações diplomáticas seja em si uma política aceitável de integração regional africana, de integração africana. Num registro diferente que foge às casilhas partidárias, a eleita Zilda Oliveira das Cores da UCID enfatiza o 25 de maio com um dia de reflexão sobre os desafios que enfrenta a África, designadamente os relacionados com as consequências das alterações climáticas. Sendo o continente africano o continente que menos contribui, mas o continente que mais é afetado pelas mudanças climáticas, dado as suas vulnerabilidades, quer em termos de adaptação, quer pelos problemas relacionados à pobreza.
Nós entendemos que é desafio dos países africanos, na generalidade, inclusive é de Cabo Verde, unir forças para lidar com os diversos desafios que assolam o continente africano e muitos deles se acabam também por assolar o nosso país. Ainda da bancada do MPD, algumas intervenções apontaram como ações assinaláveis do governo em matéria de integração regional, os vários acordos e tratados rubricados e o programa que permitiu a legalização da residência no país de mais de 5 mil imigrantes do continente. A UCID também proferiu uma declaração política e levou para a plenária da Assembleia Nacional a questão energética, em particular a reestruturação da Eletra, manifestando a sua preocupação e chamando a atenção do governo para o processo, conforme a Patrícia Martins. Pela voz de António Monteiro, para a UCID, o processo deve ser acautelado por parte do governo para se evitar riscos que possam perigar o abastecimento de eletricidade e da água, bens que, aponta o deputado, continuam a ter um custo muito elevado no país. Em Cabo Verde, a energia e a água são extremamente caras. E a criação de determinadas instituições para vir gerir estes mesmos recursos, do nosso ponto de vista, poderá acrescer ainda mais o preço destes bens fundamentais para o crescimento económico e o bem-estar da população. Gostaríamos de chamar a atenção do Governo para a criação da empresa que irá operar e transportar a energia, a empresa que se denomina de ONSEC. No ponto de vista da UCID, o trabalho que esta empresa vai fazer poderia ser feita pela própria Eletra S.A. E isto iria eliminar um custo adicional e, consequentemente, retirar o peso deste mesmo custo na estrutura tarifária. Esta chamada de atenção é para refletirmos sobre aquilo que nós pretendemos para o futuro. Porque nós não estamos a ver com bons olhos o facto de, em 14 dias, se tomar uma decisão numa Assembleia Geral para, no dia 1 de junho, estarmos a colocar na prática esta mesma decisão. Decisões precipitadas que poderão dificultar a situação atual, frisa o deputado, que acrescenta outra preocupação. A experiência que nós estamos a viver neste momento, em termos de água, acima de tudo aqui na cidade da Praia, deve alertar-nos para nos preocuparmos com a possibilidade de privatização da Eletra Produções, da privatização da Eletra Distribuição. Daí que a produção de energia, nós iremos ter, certeza absoluta, vários concorrentes, enquanto que a distribuição, pelos factos que nós temos hoje, que conhecemos hoje, poderá não ter esta mesma sorte. As perdas de energia na distribuição é 24% de produção. E desta perda, 77% é aqui na Ilha de Santiago. Portanto, nós entendemos que ao invés de haver essa precipitação, deveríamos criar as condições para debelarmos estas perdas, termos a rede de distribuição devidamente formatada, evitando estas mesmas perdas, para que o consumidor final possa pagar o custo de energia elétrica e o metro cúbico de água a preço muito mais atrativo. O deputado do PICV, João do Carmo, manifestou preocupação e recomenda cautela no processo. Treze horas mais 38 minutos, Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. A UCID na Ilha do Sal convocou a imprensa para manifestar a sua indignação pelo que considera ser a fraca aposta da Câmara Local do Desporto, dedicando apenas 2,7% do orçamento municipal a este domínio, que considera fundamental para o desenvolvimento humano, físico, social e mental dos jovens. Segundo a UCID, o Pelouro do Desporto não está a aproveitar o potencial dos jovens da ilha, apostando mais em festivais com álcool em vez de promover a saúde mental e física dos jovens através do desporto, e pede o aumento do orçamento municipal para o desporto em pelo menos 10% do montante global, conforme o Vítor Sousa. A UCID no Sal começa por destacar o papel do desporto na vida económica, social, na saúde física e mental dos jovens e lamentou a falta de investimento no desporto na ilha. Adirley Gomes, o presidente regional da UCID na Ilha do Sal, pede uma maior fatia do orçamento municipal para o desporto, cujo fraco investimento considera preocupante. Na Ilha do Sal temos vários motivos para estarmos muito, mas muito preocupados. Desde logo,
a constatação de que o orçamento destinado ao desporto na Ilha do Sal é de apenas 2,7% do orçamento municipal global de 1,4 milhões de contos. 2,7%, deixando claro uma fraquíssima aposta da atual equipa camarária num setor tão importante como anteriormente demonstrado. Adirley Gomes destacou alguns exemplos do que o seu partido considera ser um retrocesso no desporto na ilha. Os sintomas são evidentes. Este ano, por exemplo, não há campeonato regional na modalidade de basquetebol. O campeonato regional de handball aconteceu com apenas 3 equipas, numa ilha que já foi pentacampeão nacional masculino e campeão nacional feminino. No voleibol, igualmente se encontra numa grande encruzilhada, chegando ao ponto de o presidente da Associação Regional dizer em antena pública que há um déficit de jovens e atletas na Ilha do Sal. Outro exemplo, a Federação Nacional de Surf realizou recentemente a sua Assembleia Geral, mais uma vez sem a representação da Ilha do Sal. A OCID lamenta também a deficiente gestão das infraestruturas desportivas da ilha, que, segundo ele, se resumem em 3 categorias. Infraestruturas subutilizadas, infraestruturas inutilizadas e infraestruturas monopolizadas. Todos carecendo de investimentos na sua melhoria e adequação. Adirley Gomes lamenta também o facto de haver uma tendência em promover mais atividades de lazer regados a álcool de baixa qualidade do que propriamente investimentos no desporto e pede a revisão do orçamento destinado ao desporto municipal para pelo menos 10% do valor global do orçamento da Ilha do Sal, avaliado em 1,4 milhões de contos anuais. Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde, quando são 13 horas mais 41 minutos e meio da Guiné-Bissau, chega-nos a informação de que foi adiada uma audiência para a libertação de ativistas que participaram na manifestação do passado sábado contra o presidente Umaru Sissoco Embalo. Um juiz de instrução criminal do Tribunal Regional de Bissau ordenou ao Ministério do Interior a entrega dos manifestantes detidos no protesto de sábado passado na sequência de um pedido de habeas corpus por alegada detenção ilegal. Em declarações à Rádio Deutsche Welle, o advogado dos detidos disse ter sido informado de que o Ministério do Interior alegadamente não aceitou acatar a ordem do Tribunal para entregar os ativistas. O Ministério do Interior não se pronunciou e a coordenação da Frente Popular, o movimento da sociedade civil recém-criado da Guiné-Bissau, referiu que a atitude demonstra a submissão das instâncias judiciais guineenses ao poder político e que, por isso, a luta da Frente Popular vai continuar. A mesma fonte acrescentou que em breve a Frente estará novamente na rua para protestar não só pela liberdade dos companheiros presos, mas também pelo restabelecimento da ordem constitucional e do Estado de Direito da Guiné-Bissau. A coordenação da Frente Popular lamentou, por outro lado, aquilo que considera silêncio cúmplice da comunidade internacional que, segundo as suas palavras, abandonou o povo da Guiné-Bissau. A Liga Guineense dos Direitos Humanos também reagiu ao adiamento da audiência e considera o comportamento do Ministério do Interior como uma afronta ao Estado de Direito e exige ao Ministério Público a instauração de um processo-crime contra os responsáveis do Ministério do Interior. O líder da República Sérvia, território sérvio da Bósnia, reiterou na quarta-feira a sua ameaça de se separar do país balcânico. Esta ameaça foi feita um dia antes da votação da ONU sobre a criação de uma data anual para comemorar o genocídio de 1995 de mais de 8 mil muçulmanos bósnios pelos sérvios da Bósnia. A proposta de resolução da ONU, patrocinada pela Alemanha e pelo Ruanda, gerou protestos e uma forte campanha contra por parte do presidente sérvio da Bósnia, Milorad Dodik, e do presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić. Apesar do projeto de resolução não mencionar explicitamente os sérvios como culpados, ambos os dirigentes manifestaram a sua preocupação pelo facto da medida estigmatizar todos os sérvios como genocidas. No passado, o líder sérvio da Bósnia ameaçou várias vezes a secessão dos territórios controlados pelos sérvios da Bósnia para se juntarem à vizinha Sérvia. Estas ameaças conduziram às sanções dos Estados Unidos e também do Reino Unido, em parte porque colocam em causa o plano de paz dos Estados Unidos que pôs fim à guerra da Bósnia
entre 1992 e 1995. A situação é preocupante, segundo os meios internacionais, dado que a secessão da República Sérvia poderia enfraquecer ainda mais o governo nacional da Bósnia. Para além disto, a possibilidade de reativação de um exército de etnia sérvia é encarada como uma ideia assustadora por grande parte da população do país, e em particular por aqueles que viveram o conflito dos anos 90, no qual morreram cerca de 100 mil pessoas. A comunidade internacional alertou para o facto das ações do líder dos sérvios bósnios representarem uma ameaça existencial para a Bósnia e das perspectivas de divisão serem reais. A história da Bósnia-Herzegovina tem sido marcada por conflitos e divisões étnicas e, segundo os meios de comunicação internacionais, devem ser tomadas medidas para preservar a paz e a estabilidade no país. O presidente russo Vladimir Putin está pronto para interromper a guerra na Ucrânia com um cessar-fogo negociado que reconheça as atuais linhas do campo de batalha, indicou hoje a agência Reuters. De acordo com a mesma agência, 3 fontes próximas ao círculo de Putin salientaram que o líder russo já expressou a frustração a um pequeno grupo de conselheiros sobre o que vê como tentativas do Ocidente de impedir as negociações e influenciar Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, de descartar as negociações. Segundo a publicação, Vladimir Putin preferiria aproveitar o atual ímpeto da Rússia para deixar a guerra para trás, ou seja, o presidente russo tem a opinião de que os ganhos na guerra até agora eram suficientes para vender uma vitória ao povo russo. A Reuters salienta que Putin entende que quaisquer novos avanços exigiriam outra mobilização nacional, o que não queria, até porque a sua popularidade caiu após a primeira mobilização em setembro de 2022, que assustou grande parte da população da Rússia, o que fez com que centenas de milhares de homens em idade militar tivessem abandonado o país. Segundo uma fonte, não é possível um acordo enquanto Zelensky estivesse na presidência ucraniana, excepto se a Rússia o ignorasse e abrisse negociações com os Estados Unidos da América diretamente. No entanto, Antony Blinken, secretário de Estado norte-americano, durante a recente visita à Ucrânia, salientou que não acreditava que Vladimir Putin estivesse interessado em negociações sérias. Congelar o conflito nos moldes atuais deixaria a Rússia na posse de pedaços substanciais de 4 regiões ucranianas, que incorporou formalmente em setembro de 2022, mas sem controle total de nenhuma delas. De acordo, tal acordo ficaria aquém dos objetivos da Rússia, que a Rússia estabeleceu para si na altura, quando afirmou que as 4 regiões da Ucrânia, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, agora lhe pertencem na totalidade. Outro fator que influencia a opinião do presidente russo de que a guerra deve terminar é que quanto mais se arrasta, mais veteranos endurecidos pela batalha vão regressar à Rússia insatisfeitos com as perspectivas de emprego e rendimento do pós-guerra, criando potencialmente tensões na sociedade russa. Já temos 13 horas mais 46 minutos, é o fim de linha neste jornal. Apenas para informar o amigo ouvinte, caso estejas perto de alguém que partiu da praia a bordo de uma aeronave da TACV que usou um Boeing para fazer uma ligação entre o aeroporto da Praia e o aeroporto da Cesária Évora em São Vicente, que dentro de poucos minutos o aparelho deverá então aterrar no aeroporto Cesária Évora em São Vicente. Da Praia já partiu rumo a Lisboa o aparelho da TAP, que fez a ligação entre Praia e Lisboa. O aparelho deve aterrar às 6 horas e 10 minutos da capital portuguesa. De São Vicente também partiu um outro aparelho, também da TAP, deve aterrar na capital portuguesa 4 minutos mais tarde, às 6h14. E da Praia partiu em direção à Ponte Delgada, nos Açores, o aparelho da SATA, com a chegada prevista às 4 horas e 27 minutos. Pela via marítima, um fraco movimento. Temos o Dom Tututa neste momento a alcançar o extremo sul do Ilha Raso, vai em direção ao porto de Tarrafal, em São Nicolau, com chegada prevista por volta das 15h15, mais alguns minutos, menos minutos. E por falar em mar, falemos agora do movimento das marés, bem como o que nos dizem as tabelas celulares em relação aos melhores momentos para a pesca, por além de outras informações. Por hoje, sexta-feira, 24 de maio, o sol despontou às 6 horas 3 minutos e 48 segundos e o pôr do sol será às 18 horas 58 minutos e 2 segundos. A lua cheia começou o dia visível do céu e o ocaso lunar aconteceu às 6 horas e 34 minutos pelo sudoeste, mas a lua voltará a sair pelo sudeste quando forem 20 horas e 9 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 0 horas e 34 minutos e a seguinte aconteceu há instantes às 13 horas e 5 minutos. E a primeira praia-mar aconteceu às 5h55 e a seguinte será às 19 horas e 8 minutos. Os dados apontam que hoje pode ser um excelente dia para a pesca, sendo os melhores momentos das 12 horas e 21 minutos até às 14 horas e 21 minutos, ou seja, este é um bom momento, ou então das 19 horas e 39 minutos até às 21h39. Para amanhã, sábado, a primeira baixa-mar será a 1 hora e 9 minutos e a seguinte às 13h44. A primeira praia-mar às 7h30 e a seguinte às 19h46. Em relação à pesca, amanhã, sábado, poderá ser um bom dia, sendo os melhores momentos das 0 horas e 49 minutos até às 2h49, ou então das 13
15h18 até às 15h18. Fim de linha, tempo apenas para recapitularmos os títulos dos principais assuntos que marcaram esta edição. Assoreamento do Porto do Maio faz a CV Interilhas recorrer a 2 embarcações para tentar mitigar os problemas da não atracação do navio Crioula na ranca do Cais do Maio. O Presidente da Câmara de São Filipe acredita que há falta de vontade política da estabilização das ligações aéreas de e para Fogo e pede pronunciamento da Associação Nacional dos Municípios. A Auditoria-Geral do Mercado de Valores Mobiliários disse impotente na resolução do incumprimento da SOGEI para com os obrigacionistas do empreendimento Salina Beach Resort da Ilha do Maio. Adiada a audiência para a libertação de ativistas presos após manifestação contra o Presidente da Guiné-Bissau. Líder da República Sérvia da Bósnia ameaça separar o território da Bósnia e juntar-se à Sérvia. Em torno do presidente russo, diz que Vladimir Putin está pronto para interromper a guerra, mantendo as atuais regiões ucranianas conquistadas. Muito obrigado pela sua preferência e pela sua companhia. Continuação de boa tarde. Fique em sintonia com a Rádio de Cabo Verde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.